Boa tarde. Sempre que tem assim datas, né? Tipo, a gente chama com números importantes, a gente chama de portal. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre o momento que a gente tem vivido. Eu estava um pouco afastada daqui, não fiz vídeo nesses últimos dias. Oi, Elisângela. Porque tem uma coisa tão densa, né, que está circulando no mundo todo. E a gente, de alguma maneira, quando a gente esquece de se blindar, a gente é resgatado por isso. Oi, Miguel! Então, o que eu venho aqui hoje convidar vocês é para que a gente fique muito atento com aquilo que a gente está criando para a nossa realidade. Oi, Carla, querida! Tá? Porque a gente se perde, gente. A energia está muito densa e a gente se perde e deixa de fazer o que a gente tem propósito conosco. Oi, Léo! Então, o meu chamado a gente fala nesses dias muito em cocriação, criar a nossa realidade, a realidade que a gente quer. E tem pessoas aí na internet que fazem isso lindamente, né? E chamam para você, hoje é dia de você fazer isso, pense em coisas boas. Obrigada, Elisângela. E aí a gente esquece que a mais importante das nossas cocriações é a cocriação interna. É a gente se manter nessa força, nesse poder, sabe? Que é aquilo que nos mantém diariamente. Então a gente pensa, quando alguém diz isso pra gente, eu vou cocriar um carro, eu vou cocriar um doutorado, eu vou cocriar um relacionamento. Mas volto a dizer, a cocriação mais importante é a sua interna, porque é ela sim que vai te assegurar uma mudança. Então, na hora que tem essas coisas, a gente está numa lua crescente, depois vem uma lua cheia, coisa que eu sempre gosto de postar aqui para vocês, porque eu tenho uma ligação muito forte com a natureza. Oi, Rogéria, oi, prima. Oi, Tec Guanambi. Então, a gente precisa olhar para isso, sabe? A gente precisa perceber que é o nosso processo. A cocriação mais importante é o nosso processo. E como que a gente faz isso? Como que eu vou cocriar? Que é o que eu acho muito importante dizer você não vai cocriar uma realidade diferente se você não abandonar tudo aquilo que está te segurando, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede. Entende? Então, no dia que você cocria, e hoje você pode pensar, né, ao deitar, quando você vai dormir, eu quero criar isso para minha vida e tudo, sabe? Mas se você não despedir das crenças, é tão ruim ficar falando de crenças limitantes, mas é esse nome mesmo. Daquelas crenças que te limitam, sabe? Daquelas verdades sobre você que você ainda não conseguiu decifrar, que você não conseguiu entender porque que você age e reage nas mesmas circunstâncias, do mesmo jeito, que é preciso avaliar isso e entender o que é que você quer que caminhe com você. O que você quer que continue te fazendo companhia para te fazer cocriar e realizar o que você imaginou e o que você sonha. Porque às vezes a gente sonha tanto, a gente quer um mundo melhor, a gente quer se dar bem em todas as áreas da nossa vida, mas esquecemos de olhar para o que nos aprisiona. E quando dessas prisões, a porta da gaiola pode estar aberta que você não vai transpô-la, porque você está apegado às coisas de um passado que te paralisam. Então é muito importante em dias de cocriação, sabe, de quando a energia está forte, que você vai utilizá-la a seu favor, sabe? Porque o que você faz como receptáculo dessa energia que vai ser importante, que você precisa tomar para você, para si. Agora, sem se enganar, sabe que, eu vou pôr só minha vibração aqui, mas se a sua vibração estiver sendo impedida por algo que dentro de você é uma crença, é uma verdade para você, não vai. Se você não se acha merecedora, por exemplo, no momento que você está ali cocriando,
uma realidade melhor, sabe? Oi, Diana, oi, Andréia. Vem aquela outra vozinha e fala, ai, não, você não vai dar conta disso, sempre foi assim, olha o que os outros falam sobre você. Você nunca termina o que você faz, você nunca dá certo nos relacionamentos. Então, como que você vai criar em cima, co-criar em cima desses ruídos que estão aí na sua vida? Isso não acontece. Então, para qualquer coisa de fora, e isso nossa, todo mundo diz isso, né? Tem que olhar para dentro. Tem que se despedir daquilo que você tem tomado como verdade na sua vida e fazer diferente, sabe? Porque se não, o que vai acontecer no meu futuro? Ele só vai ser um prolongamento desse seu presente, em cima daquilo que você tem escolhido. Não tem mágica, gente. Tem esforço. Aí, esses dias mesmo eu postei aí que não vai existir mudança se você não estiver disposto a fazer os sacrifícios. Tem sacrifício, nada é de graça, tudo tem preço. E é ruim falar disso, né? Eu podia vir aqui toda animada e falar, vamos co-criar, pense no que você quer, coloque sua energia, escreva, faça. Não é assim. É no miudinho das coisas, sabe? Ali onde você está fazendo a todo momento, onde você está com consciência sobre o que você está fazendo e o que você quer, e sabendo sim que você é o responsável por essa trajetória. De outra forma, não acontece. É por engano, a gente se auto-engana dessa forma. Então, tem dias sim que a energia está mais propícia e tem dia que a energia está mais densa. Então, quando esses dias que você está se sentindo assim, senta, sonha assim, sonha acordado com aquilo que você quer. Mas que você possa contar com você. Porque senão a gente se perde no mar de desculpas e não vai adiantar. Oi, Ana. Oi, doutora Larissa. Entende, gente? Então, hoje é 22/2/2024. Sim, maravilhoso. A energia está aí, disponível para você co-criar a sua realidade. Agora, não se sentindo que bastou escrever uma coisinha, bastou fazer isso. Não é isso. A gente precisa se colocar, mais uma vez, como protagonista daquilo que a gente quer e fazer a sua parte, buscando. E essa cocriação principal, como eu falei no início, é a cocriação interna. Esquecemos, por exemplo, às vezes a gente, acho que está até no nosso DNA, né? Acredito que esteja e está, tudo aquilo que nos amedronta, né? O medo, o abandono, a tristeza, o fato de ficar sozinho. Todas as vezes que alguma situação dessa nos ronda, o que a gente faz? A gente se encolhe, né? Porque a gente tem medo, não é assim? Oi, Sheilinha. A gente se encolhe. Então, é daí que vem isso. Cocriar sua força, sua coragem, sua sabedoria todos os dias da sua vida. Sabe a psicologia reversa? Que ao invés da gente falar do que é ruim, do que é nossa fraqueza, do que a gente não consegue, a gente se olhar diariamente e dizer, poxa, como eu sou boa nisso. Poxa, como eu tenho possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, sabe? Mas é você contando com você mesmo, co-criando internamente. Porque senão não vai adiantar, eu quero fazer um mestrado, eu quero comprar um carro, mas o que eu estou fazendo ali no dia a dia para conseguir isso? E se eu me sinto uma pessoa fraca, independente dos outros, sabe? Que a vida me trata mal. Se você não mudar isso em você, você não cocria nada. Porque a raiz está estragada. De onde partiria essa energia de impulso, de movimento? Ela está estragada em sua origem. Então, cocriação é algo interno, é algo seu, que você precisa buscar. Mas a principal é, se fortaleça, olhe para você com aquilo que você tem de bom. Sabe? Converse, você não conversa com os outros quando alguém está desanimado, você não é a primeira a dizer, não, olhe para isso na sua vida, você é assim, você é assado, não é? Por que você não faz o mesmo com você? Porque tem dias, todo mundo tem dias que não são tão bons.
Eu, por exemplo, esses dias, vou compartilhar com vocês, eu fiquei assim, acho que eu não vou nem falar mais nada. Porque o mundo, as pessoas não estão atentas às coisas comuns, né? E universais que a gente diz. Todo mundo quer saber do circo pegando fogo, de jogar um contra o outro, né? De separatividade, porque separar, né? Dividir, porque dividir enfraquece as pessoas. E o meu discurso, ele é completamente contrário a isso. O meu papel nesse mundo, ele é conciliador. Eu sei que precisa existir guerra, que precisa existir conflito, mas eu penso que o conflito principal a gente precisa resolver conosco, né? E não jogar ele lá para fora, porque lá fora só está reverberando o que a gente sente. Então, o meu papel no mundo é chamar para uma coisa que esteja além disso, sabe? E é isso que eu vou continuar fazendo. Aí hoje eu faço um momento de oração às quintas-feiras, e até o meu companheiro tinha me dito assim, né? Outro dia eu falei, eu não tô com disposição para falar nada não, para compartilhar. E ele falou, lembre-se das coisas boas que você é. Olha o quanto que você tá dando de importância para as coisas de fora que estão te afetando. Então é tão bom também você ter uma pessoa que te lembra sobre isso, né? Te lembra quem você é e o que você diz que é o seu propósito. E o meu propósito, eu sempre disse, sabe, que é a ver comigo. Eu não tenho que fazer para ninguém. Se alguém gosta, eu fico muito satisfeita. Se é útil para alguém, eu fico muito satisfeita. Mas é comigo, então eu não posso desviar minha rota pelo que está lá fora, sabe? Então eu quis falar isso com vocês hoje, dividir isso, de cocriar, porque essa é mais importante para mim do que ficar, sabe? Vamos fazer motivação, faça isso, faça aquilo, para conseguir isso, para conseguir aquilo. O mundo já está muito materialista. Obrigada, Elisângela. Ela falou que eu faço isso muito bem. Obrigada. Então, assim, eu falei, eu quero dividir isso com as pessoas hoje. Cocrie internamente, vá para o que você tem de melhor. Não duvide disso. Não duvide, vá para a sua força, fique no seu centro e faça seu caminho, a seu modo, do seu jeito, né? Temos nossa individualidade. Cada um está aqui para dar um recado no mundo e que você em nenhum momento duvide de você e nem tampouco do seu recado. Por mais que a casa esteja caindo, por mais que a gente se depare com realidades que a gente fala, meu Deus, não vai ter jeito, né? Então conecte-se com o divino em você, conecte-se com o seu eu superior, não dê bola para o que o seu eu inferior falar a seu respeito, tirando a sua força, e prossiga naquilo que você precisa fazer. Agora, lembrando diariamente, sempre do que você tem de melhor, e não deixe que ninguém tire isso de você, não deixe que ninguém diga o contrário. Eu sempre penso, sabe, nos filmes, eu gosto de umas coisas épicas assim, quando as rainhas atravessam um local e elas estão ali, barriga para dentro, peito para fora, e uma altivez, mas não é uma altivez em relação aos outros, a si mesmo, tomando posse, se sentindo, sabe? Coluna ereta, né? Coração tranquilo e mente quieta. Então, usar esse tripé, ficar firme aí onde você está, pode estar acontecendo o que for, o chão pode estar balançando. Lembre-se de quem você é, tá? E mantenha-se nisso aí e use a energia a seu favor. Estando forte dentro, todo o resto estará forte fora também, por onde quer que você passe, por onde quer que você vá, tá? Um beijo para vocês e cocrie essa realidade. Cocrie essa realidade interna para ela reverberar lá fora e você fazer sim essa realidade funcionar, tá? E não vamos permitir que tudo que nos puxa para baixo seja mais forte do que nós somos, tá? A gente não pode dar força para o mal. Temos que lutar insistentemente por aquilo que acreditamos, sabe? Porque a gente está entrando numa era, sabe? Simon, né? Regina falou que obrigada. Nós estamos numa era, gente, de muita superficialidade. Estamos numa era que vamos ficar cada vez mais frios,
porque a tecnologia está aí, cada vez mais virtuais, cada vez mais longe do nosso coração. E quem acredita nisso, que é o amor, que é a cura para todas as coisas, precisa permanecer nesse ponto, sabe? Precisa estar aí. Não saia desse lugar que você já conquistou. Não saia desse lugar de força, de amorosidade, de compaixão e de compreensão. Entenda que as outras pessoas, elas estão no ponto que elas têm que estar. É assim que tem que ser. Cada pessoa afiniza com o momento dela. Não critique, deixa a pessoa lá, ela tem que passar por isso, tá? Mas você vá fazendo o seu caminho, passinho a passinho. Não desista, tá bom? Isso é muito importante. Inclusive, a gente vê muita coisa aí. Ei, mana, a gente vê muita coisa acontecendo e a gente critica, por exemplo, até em relação ao corpo, as pessoas estão muito importando com o corpo. Mas, gente, é a forma que as pessoas estão encontrando de ser aceitas. Elas não entenderam ainda que quem comunica com o outro é a energia, que não é a minha boca, que não vai ser a minha roupa. Não é isso, mas é o momento que elas estão, então vamos entender que é o que elas têm para agora, tá? E vamos permanecer no nosso caminho de força e de coragem, não deixando que nada nos puxe para baixo. Se estamos conectados ao divino, é daqui para cima que a gente tem que ir. Nada que nos puxe para baixo, tá? Viu? Vamos virar estrelas, tá? Viva seu brilho, sua força e cocrie para o melhor. Um beijo.